Aprendemos bastante e ainda podemos ouvir a voz de Deus aqui. É uma honra passar o dia com vocês. Mais um pilar para o nosso crescimento espiritual. Meu Deus, que experiência maravilhosa. Gente, vale a pena. Fomos abençoados, estamos renovados. Eu amei. Glória a Deus. Obrigada. Muito bom. Não peguei nada. Tomando a sua vida aí. Daniel Lopes. Trine, ó Deus, trine, ó Deus, coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil. Bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe. Muito feliz com a presença de vocês. A chuva assustou alguns irmãos, mas eu creio que ainda teremos outras pessoas, mas eu já estou muito feliz com a presença de vocês. E eu gostaria de chamar aqui o nosso superintendente geral da EBD, o pastor Anselmo, vou pedir ele uma salva de palmas para ele. Pastor Rodrigo Machado. Pode aplaudir de nós, pastora Guarani, também, que é o pastor aqui da nossa igreja. Vamos dar uma palavrinha de abertura. Bom dia a todos. É motivo de alegria, nós estamos muito felizes pela presença de vocês aqui. Vocês estão nos honrando com a presença de vocês, porque nós preparamos uma programação e vocês compraram esse projeto, estão aqui. Eu creio que vai ser um dia de bênção, um dia de vitória, onde nós vamos sair daqui totalmente transformados. Bom dia, queridos. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Eu estou muito feliz por poder estar numa programação como essa, né? De estar com pessoas que amam a palavra de Deus, que querem conhecer mais e mais. Isso me dá uma satisfação muito grande. Eu quero então parabenizar o pastor Rodrigo, a Silvia Arão, pela essa belíssima iniciativa de estar promovendo, né, um encontro para capacitação, para desenvolvimento, né, daqueles que amam a palavra de Deus. Agradecer à Igreja do Nova Sul, pastor Armin, todos os irmãos e parabenizar a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a vocês, tá? E o que eu vejo nisso aí? Eu vejo um compromisso. E vocês abraçaram o compromisso com seriedade, com sede da palavra, e que Deus possa abençoar vocês essa manhã, que seja uma manhã de enriquecimento espiritual na vida de cada um de vocês, e que, digo para vocês, vale a pena, vai valer a pena, porque vocês vão sair daqui mais preparados, mais despertados para tudo que o Senhor tem na vida de vocês. Eu sou pastor da Igreja Amarante, uma igreja que é de casa, né? Aí a gente já quer a importância da pregação, dando esse contexto. E o que eu vejo hoje? O aluno trazendo vários problemas,
históricos com ele, inclusive teológicos, inclusive de decepções e muitos feridos. Esse movimento dos desigrejados, às vezes a gente vê muito embate teológico criticando o movimento dos desigrejados. Mas a gente precisa fazer uma análise crítica e entender que o movimento dos desigrejados tem motivo. Qual o motivo do movimento desse alcance dos desigrejados, que diz que a maior igreja hoje no mundo, vamos falar de Brasil, é a igreja dos desigrejados? Se a gente ficar só atacando desigrejados e criticando, a gente precisa olhar por que eles saem dele. Ou por que eles estão desigrejados? Será que o culto falhou? Será que a forma de nos comunicarmos falhou? E aí eu estou falando de um problema entre irmãos, sabe aquele problema? Coisa nossa, tá, gente? O irmão não falou comigo, o irmão passou na calçada e não me deu carona, não estou falando disso. Eu estou falando de membros feridos por lideranças, por teologias, por uma série de coisas que muitas das vezes parte daqui. Nós vamos transformar também da responsabilidade de lecionar. Será que nós estamos lecionando de acordo com o que as escrituras estão falando, ou nós estamos aproveitando o microfone para se valer de um espaço onde eu sou aquela autoridade e eu coloco tudo para os meus alunos, menos a palavra de Deus? Estou formado em História, Ciência da Religião, fui graduado em Teologia Pastoral, finalizei o meu mestrado em Teologia Bíblica, minha área é exegese e tradução do Antigo Testamento. Fiz uma pausa para alguns projetos pessoais e vou entrar no doutorado. Era para entrar agora, mas eu vou fazer uma pausa para entrar ano que vem no doutorado na área de exegese e tradução do Antigo Testamento e tentando uma bolsa para fora do Brasil. Estou com a chance de ganhar um prêmio na PUC-Rio, como melhor texto teológico do ano. Vai para a Itália concorrer com os 20 melhores do mundo. Tem a chance de ganhar uma bolsa de um ano em Israel na teologia, história. Tem a chance, vamos orar, tem a chance. Pode acontecer. A trajetória, esse ano eu escrevi 8 capítulos de livro, PUC do Sul, PUC Rio, PUC lá do Sul, para escrever em teologia em universidades católicas. Mas foi algo interessante que tem esse projeto desse ano, tem um livro para sair, tem um livro para comentário de Mateus, 400 páginas. Coisa simples, viu? Porque como o pastor Daniel falou, eu sou simples, não. É um tema muito interessante, eu tenho que ofertar, princípio de interpretação bíblica e métodos de estudo. Você é professor, sim ou não? Sim. Então você deve saber a diferença entre fonte, ferramentas, material didático e recursos instrucionais. Acredito que sim. Sim ou não? Sim. Não. Isso é importante, irmão. Não é aquela aula chata. Ilustre, usa o data show, usa um vídeo, usa maquete 3D, usa gamificação. Dá teu jeito, né? Irmão, a questão não é dar o show, é dançar no show, tá viu? Você não só basta, tem que dar um show da sua aula, irmão. Eu só sei, eu quero voltar a assistir a aula de novo, tá vendo? Senão não volta, irmão. Se é aquela aula chata, maçante. É sério, irmão. Você tem que saber o seu público e como vai adequar a linguagem do seu público. E a forma como o seu público vai absorver o seu conteúdo. Senão vai embora, irmão. Mas a adequação supera a limitação de recursos. Faz adequação. Terra. Já fez estudar administração? O que você trabalha? Você pode adequar a sua profissão, irmão. Jesus era carpinteiro, irmão. Adequação, eu sou monitor, porque sabia. Carpintaria no tempo de Jesus não é só moda, não, tá, gente? Jesus pode ser um mestre de obras. A palavra técnica pode significar mestre de obras. Então ele também pode ter trabalhado em obra. Então, irmão, entenda que Jesus usou da sua vida, da sua experiência, do que viu na vida como ilustração. A ilustração é aquilo que vai dar o brilho, a beleza. Exemplo de exemplos. Quantos exemplos eu dei aqui? Quantos exemplos eu dei aqui? Muitos. Vários exemplos. Então, de exemplos ajuda a pessoa a entender melhor. Esse é o seu trabalho. Ser um facilitador. Pare de ficar dando dúvida. Tem livros de metodologia. Compre um. Faça o seu exercício de casa. Pegue um texto que você gosta. Selecione o texto. Vai aplicando. Sintetiza. Vai para a geografia. Onde esse personagem andou. O que fez em cada lugar. O que parou. O que fez.
Abraão andou por Canaã. Cada vez que parava, levantava o altar. Opa, onde ele para e fica no altar. Então você vai aplicando, vai percebendo a vida do personagem. Aí você não é raso. Quanto mais elementos você trouxer, mais rica é a sua aula. Perceba. Zaqueu significa o quê? Ou justo. Vem de Zacai no hebraico. Mas era uma 7-1, irmão. É verdade. Mas você tem uma ironia. Cara, o nome do cara é o quê? Santo, mas é um pecador. Aí o que ele fala para Jesus? Quando sobe na água, como? Olha, depois Jesus já veio, quero jantar para cá, e Jesus gostava de uma apocalipse. É a dor que o vinho acabou em Caná. E a mente vai ir mais doce. Sério, nunca ia sozinho. Aquele amigo que vai para a festa não é mais um, sabe? Entendendo? Mano, se liga só na parada. Chega lá, como na casa da criança, olha, Jesus, eu gostei do senhor. Vou devolver a metade. 50%. Vou dar 4 vezes mais, tem que cobrar. Só que eu sou duas dele, irmão. A mesma medida que Davi falou, merece a morte pagar 4 vezes mais. Os valaleiro, irmão, eles tinham noção que Deus falou, agora não, tem salvação nessa casa. É filho de Abraão. Ou seja, está ligado à promessa. Entenda, irmão, não está solto. Irmão, para de achar que está tudo solto na vida. Tudo está conectado a alguma coisa. Por mais que você não pegou a linha, o fio, está ali, irmão. Tenta encontrar o fio. A questão é que você só precisa de uma coisa, perspectiva. Mude a sua perspectiva. Essa Bíblia você está vendo ela aqui, na minha mão, correto? Mas qual passo que você está vendo? Uns vêm à frente, uns vêm do lado, o do outro. Mas esse lado? Então você precisa mudar a sua perspectiva sobre o texto. Você vai ver coisas que não via antes. Quanto mais métodos. Então pensa na Bíblia como um tesouro, um baú de tesouro. Cada método, cada princípio é uma chave. Você vai abrindo, aí você achou que tem um tesouro, tem outra caixa dentro. Aí você vai abrindo, tem outra caixa, tem outra caixa, tem outra caixa, até encontrar a pérola de valor, irmão. Vai abrindo as caixas, irmão. Quanto mais caixas você abrir, mais entende o texto. Você tem mais chaves, maior entendimento. Mais níveis do texto você entende. Você aprofunda a vida do texto. Então mude sua perspectiva e tenha mais metodologia. Deus te abençoe, irmão. Cordeiro de Deus, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no teu santo monte, seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos e séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. E eu estou muito feliz, realmente é um dia muito especial, né? Quando a gente tem essa oportunidade de estar aprendendo mais e mais. O professor também estuda. E é só compartilhar rapidamente um texto que eu acho que tem tudo a ver com o que já foi falado aqui, vai me ajudar bastante, não vou precisar falar muito, né? Mas fala muito ao nosso coração, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Diz assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino. Pois as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas
e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Há 42 anos eu estou no magistério e na EBD eu estou como superintendente na nossa igreja de Caxias, né, que é um desafio com muitas pessoas. Não é para o reino da terra, eu estou ensinando para qual reino? Do céu. E esse reino do céu é um reino eterno. E aqui eu preciso, né, estar praticando aquilo que está na palavra. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu posso soltar a mão do meu aluno por conta disso? Não. Eu tinha que reverter a situação, mas qual era a condição? Não pode soltar a mão. E aí, para que isso acontecesse, alguns de vocês precisaram aí se contorcer, se retorcer, passar por baixo, né não? E um fala, não, faz assim, não, faz desse jeito, isso faz do mesmo. outro jeito. Por quê? Eu preciso conversar, eu preciso entender, eu preciso deixar. O que a gente precisa fazer é realmente organizar, porque o nosso Deus é um Deus organizado, né, gente? Deus não é um Deus bagunçado. Nós até fazemos bagunça, mas Ele coloca tudo em ordem. Ele é especialista em ordem. E Ele coloca, Ele faz tudo da maneira mais correta. Ainda que a gente veja uma situação, né, estando de costas, Senhor, como é que eu vou resolver? E aí um foi ajudando o outro, e o que a Bíblia já nos diz, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça. Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no coração de vocês, possa estar mostrando o caminho, que vocês encontrem cada um o jeitinho de vocês de passarem o conteúdo, de passarem o assunto, que Deus coloque no coração de vocês o tema, o objetivo, e Ele dá até como fazer, porque eu não vou fazer porque eu não tenho material. Folha, caneta e durex. E a dependência dele, né, Nilza? Não de instrumentos, né? Porque o equipamento ele falha também. Às vezes está tudo programado, na hora não funciona. E aí? Não vai ter aula? Eu vejo assim, em cada professor, que existe assim uma coisa muito importante, é de saber que cada aluno um dia vai ser professor. E o que ele der, que a matéria, se não for bem administrada, bem conclusiva, ele pode até afastar um que poderia ser professor. Isso aí eu não quero, não é comigo assim. Não, e às vezes até dentro do tema você fala alguma coisa que você afasta aquele irmão da presença de Jesus. Isso. Dependendo da maneira que eu coloco, se eu não tiver sensibilidade para perceber o meu irmão. Amém? Foi ensino dinâmico e criativo. Porque aí já começa a falta da cadeira. Porque o ensino dinâmico, ele precisa mexer com as pessoas. Se nós mantemos as pessoas sentadas do início ao fim, só um olhando para a cabeça do outro, senão não é dinâmico, é parado. E criativo. A criatividade, ela tem gente que é super inspirado, já nasce, é uma mente brilhante. Mas eu não me considero nenhuma mente brilhante. Então, para mim, é fruto de muita transpiração.
Acabou uma aula, acabou um PG, você já busca saber o tema do outro, da próxima aula. E aí você tem uma semana para aquilo ficar tipo e teto, trabalhando em cima. Né? Se você deixa para ver no sábado, não tem criatividade. Quem tiver essa característica, segura a corda. Quem é Flamengo aqui? Somos 2, 4, 6. Quem é Fluminense? Aí, tem um. Eu? Em todas as horas. Só 3. Quem é líder? Segue o líder. Botafogo. 3 também. Quem ama a obra de Deus? Não corda. Segurou? Quem ama Jesus? Todo mundo. Todo mundo. Nós temos coisas nas quais nós somos diferentes. Mas temos coisas que nos unem e que são acima dessas coisas que nos diferenciam. Amém. Então, vamos focar nas coisas Que somos juntos. que nós somos iguais. E vamos esquecer as coisas nas quais nós somos diferentes. Naquilo que nós somos diferentes, nós nos respeitamos. Nós não brigamos. Às vezes a pessoa está precisando. O Espírito Santo usa. Ó, olhe nos olhos de alguém e diga: você é importante. Só coisas que abençoem, gente. Nada que venha trazer tristeza. Só coisas que abençoem. Se comprometem em orar por alguém na próxima semana. Esse dadinho você pode usar de vez em quando. Faça elogio sincero a alguém. Quando você evolui, porque veja, quando você mexe desse jeito no PG, você faz essas atividades, vira uma grande família. Vira uma grande família. Aí, mais na frente, aí você já pode dizer, ó, você joga o dado e você vai fazer com quem está à sua direita, ou com quem está à sua esquerda. Aí você já está já tem. Mas a princípio, quando você sabe dessas histórias, você nem determina. Exatamente. Deixa dar um abraço livre, entendeu? Sua vontade, era um PG. Uma vassoura, um rodo, você acha em qualquer lugar. As plaquinhas, elas se movem. O certo, o bom, é que a nossa vontade sempre esteja na mesma direção da vontade de Deus. Mas às vezes a gente nem pergunta e acaba tomando direções para onde Deus não vai conosco. A gente vai sozinho. E quando a gente vai sozinho, para dar errado, para dar ruim, vai mal. Então, gente, precisamos pedir a Deus que Ele faça com que a nossa vontade vá sempre em direção da dele. Alguém quer? Aí você pode lançar. Alguém quer vir aqui e mostrar como é que está a sua vontade? Tem gente até que vem e diz, não, calma. Nesse momento eu estou indo numa direção oposta. Eu acho que eu estou fazendo um negócio que Deus não está gostando. Você pode orar pela pessoa, se ela assim quiser. Ou você pode dizer, e como é que a gente conhece a vontade de Deus? Na Bíblia. Então peça a Deus para fazer com que as vontades venham para o mesmo lugar, para a mesma direção. Botei aqui diversos motivos de agradecimento. E aí a bola foi passando. Foi passando. E tem a música tocando. Isso. Já fiz essa. A música tocando, a música parou. Parou. Tira aí qualquer um. Discordo. É só descolar.
Olha o que está escrito. Cor. Você é grata pelo seu corpo? É grata pelo seu corpo? Sim. Tem gente que diz, não, eu não sou grata. Eu estou gorda, eu estou muito magra. Tem gente que faz isso. Vai passando a bola. Vai, segura esse, depois eu pego. Passou, a música está tocando, parou. Tem gente que faz isso. Segura a bola, só solta. Fala aí, meu irmão. Presente. Você é grato pelo seu presente, pela sua vida hoje? Sou. Muito. Quer dizer por quê? Todos os dias da minha vida. Quer dizer por quê? Um motivo? Porque Deus me deu o caminho, aonde, não saia daqui, vai por esse caminho. Então eu sou grato a Deus por todos os dias que Ele me direciona. Quando eu saio de casa, levanto de manhã, eu sou grato a Deus, porque Ele Amém. me fez a vida. Não vai dar para a gente continuar. Mas vocês viram como que funciona a dinâmica. Você pode usar em muitas atividades. Sim, não, aí você distribui no seu grupo. Aí não façam perguntas difíceis. Não é para ninguém errar, para ninguém ficar constrangido. Coisas fáceis, qualquer assunto. Você acabou de dar a sua aula, você pode fazer isso uma forma de avaliação. Esse PG era sobre comunicação. Então eu trouxe já as frases escritas. Como somos pessoas perfeitas, nossos relacionamentos são perfeitos como nós. Sim ou não? Não. Todo mundo não? Todo mundo não. Sim? Não, se alguém disser não, é sim. Mas por que é sim? O que você acha? Então, aí conversa sobre plaquinhas bem simples, ó. Enrolei uma folha e botei de cabinho. O tema era um PG assim pesado, com muitos tópicos. Falei, caramba, eu tenho que distribuir isso entre as pessoas. Eu segurei. Qual é a importância da igreja? Olha quantos tópicos tinha. Muito tópico. Distribuir entre eles para que, se eu fosse falar isso tudo aqui sozinho, eles iam dormir. Então eu entreguei as plaquinhas. Qual é a importância da igreja? Instrução na fé. Qual é a importância da igreja? Consolo. E aí cada um ia apresentando a sua. O nome das pessoas, o que elas gostariam de fazer. T1. Foi-me bom ter passado por aflições. Salmista falando. Para que aprendesse os teus decretos. Começou a aprender os decretos de Deus por uma outra coisa. Aí um irmão falou, pelo vale da sombra da morte. Foi-me bom eu ter passado, ele quase morreu de Covid. Foi-me bom ter passado pelo vale da sombra da morte, para que aprendesse os teus decretos. Aí na dinâmica, assim como Ruth e Noemi, nós também passamos por muitas aflições. Dei uma folha para cada um. Quem passou por muita aflição, amassa o seu papel aí muito. Quem passou pouco, amassa só um pouquinho. Quem nunca passou, não amassa nada. Todo mundo amassou. Porque todo mundo passou por aflição. Teve gente que amassou, triturou e tal, o papel. Eu falei, mas assim como Deus usou as aflições e conduziu Ruth e Noemi para a vontade dele, e elas terminaram bem, Deus restaurou a vida delas, Deus também fez com a nossa vida, não foi? Foi. Então, desamassa o seu papel. Agora, cria aí um negócio interessante com o seu papel. Cada um fez uma dobradura aí com a sua folha. Ele também é amassadinho, porque as folhas estavam amassadas, e assim somos nós diante de Deus. Todos nós chegamos amassadinhos, mas Deus desamassa e vai produzindo coisas bonitas na nossa vida. Vamos analisar aqui, o que vocês estão vendo? Isso é só na figura? Não, isso acontece e tal, não sei o quê, tem jeito. Aonde que nós devemos estar? Aonde você está?
Aí você, aonde que nós devemos estar? O tema era, por que coisas mais... Acabou? Por que coisas boas muitas vezes se transformam em coisas mais? Por que coisas e situações que a princípio são boas e favoráveis, no decurso do tempo se transformam em mais e desfavoráveis? E aí deu pano para nós. Vamos para outra oficina. Dois pensamentos que eu particularmente gosto. Um bom assunto ou uma boa aula é aquela que começa com perguntas e termina com perguntas. Isso aí é mais para desafiar a gente no seguinte, ó. Você, quando vai dar uma aula, você não precisa esgotar o assunto. Você não precisa ir lá dizer que sabe tudo e que você vai dar a resposta para todas as coisas. Você precisa, na tua aula, fazer com que o teu aluno saia de lá pensando naquela mensagem que você deixou na aula. Esse pensamento que ele vai carregar com ele vai transformar a atitude dele. E aí uma ação pedagógica das aulas, que é pedagogia e educação, é você fazer com que a gente se transforme na nossa vida através da mudança de atitude. Então, quando você ensina algo para alguém, esse algo que ela está aprendendo vai ser transformador na vida dela. O papel de professor não é só jogar informação. O professor, ele é um ensinador, então ele tem que passar para o aluno como é que foi que ele aprendeu aquilo que ele já sabe. Então, existe uma maneira de você estar passando para o teu aluno como que faz para ele aprender. Beleza? Então, assim, é mais do que só falar e transmitir conhecimento, é você ensinar como se aprende. Ele tem que ter autonomia para isso, tá bom? Muito bem, usando essas peças que estão aí na mesa, vocês vão construir uma estrutura que represente uma boa aula. Ela é a professora, pronto, aí, ó. 3, 2, não monta mais nada, não monta não. Parou. Muito bem. A estrutura que vocês montaram, o que significa cada uma dessas palavras? Ó, a aula só dura 1 minuto, tá? O contexto bíblico é o contexto da... Já começou? O contexto bíblico é o contexto da Torre de Babel, e o nosso objetivo pedagógico é demonstrar que quando a gente usa algo que é do nosso conhecimento... Alguém que está representado aí como objetivo pedagógico? Esse o material que eu tenho, que eu fui subindo a torre, mas que são materiais imperfeitos, porque nem tudo se encaixa perfeitamente e pode cair. Então, o objetivo pedagógico é a gente entender que se Deus não está no negócio, a gente constrói coisas que caem, que a gente perde. A metodologia o material que a gente recebeu, a gente usou, fez a construção de baixo para cima, para mostrar que é a Torre de Babel. Usamos esse material como ilustração da história da Torre de Babel, né? E a história bíblica é exatamente essa, a Torre de Babel. Tem a ver com esse ser humano aqui tentando chegar primeiro. A nossa maquete está representando o ensino bíblico na igreja. E ele tem toda uma estruturação para formar a construção de conhecimento espiritual das pessoas. Então aqui tem a nossa casa e um telhado. E para a gente exercer esse conhecimento, a gente tem que se pautar no contexto bíblico, usando histórias bíblicas também e metodologias que são dinâmicas e ilustrações. Aqui, esses que ficaram de fora, são situações, coisas, conhecimentos que a gente tem que excluir, triar, para que não atrapalhem a
a estrutura do nosso conhecimento bíblico, que a base tem que ser a rocha, que é Cristo. E nós, como professores, a gente sempre tem que estar na dinâmica de buscar a união na nossa classe, a edificação dos nossos alunos e também com os professores que a gente convive. A gente vai fazer o aluno ir crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, né? Pelo que eu absorvi foi isso. Não, tá bom. A questão toda é essa. Agora vamos vocês explicando a aula deles. Quem é que vai dar? Ele não pode ser que deu a aula, tem que ser o outro. Ela também já falei. Escolhe um aqui e volta aqui. Como é que foi a aula deles lá? Ela falou da classe da escola bíblica, que ela representava a escola, o que ficou de fora, que não deu tempo de colocar. Isso aqui foi pensado. Acharam do tempo para fazer isso? Pouquíssimo. É pouquíssimo, né? E aí, e com relação às palavras-chave chegarem depois? Embolou, né? Tem muita coisa que não dá para encaixar. Não dá para encaixar. E aí vocês discutiram entre si o que seria a melhor forma de construção? Vamos botar. Literalmente para frente. Acho que nós aqui estamos bem em consenso, né? Você precisa de planejamento, você precisa de tempo, você precisa de organizar as ideias. Você não pode fazer de qualquer jeito, senão a coisa fica desconexa. Você precisa se preparar para fazer a tua aula. Para sair uma boa aula, não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para fazer com qualquer peça e material. Não, você está fazendo uma boa aula. Então, para fazer uma boa aula, você precisa de preparo, você precisa ter tempo, você precisa das ferramentas certas, dos métodos certos, para poder você mandar a mensagem certa. E depois, a tua aula, quem assistiu tem que entender certo. Então, assim, é isso tudo que a gente fez ali, vocês estão de parabéns. Aqueles professores versáteis, né? Na EBD tem um monte de professor versátil. Chega no sábado de tarde, ele, caramba, eu vou dar aula amanhã. Socorro, né? Socorro, quem você não barreiro? Pior que assim, que está entre preparo bíblico e preparo didático. Eu ouso dizer que a gente confunde isso e não entende muito bem isso, tá? No finalzinho, se a Silvia não me interromper também de novo, né? Eu vou estar passando para vocês pelo menos 5 coisas que eu pontuei que o professor não pode fazer nunca. De escola bíblica começa com oração. E aí, quando falo de oração, eu não estou falando de orar para ter uma boa aula. Que é a oração que eu faço. Senhor, a aula é amanhã, é sábado, me ajuda e socorre. É a oração pelo milagre, né? Está orando pelo milagre. Oração é uma vida de oração, uma vida constante de oração. Quando, se não me engano, o Billy Graham, que foi entrevistado e falou quando que ele orava. Ele falou, o tempo todo, eu não tenho uma hora para orar. Se a oração é uma atitude que a gente tem de estar em comunhão com o Senhor o tempo todo. Então, quando se fala assim, o orar e se cessar, é você estar com o Senhor o tempo todo. Finalizarmos aqui, 5 erros que não dá para o professor de EBD cometer. Tá? Não dá. Primeiro é achar que sabe tudo. Foi falando na primeira. Foi. Cara, não dá para achar que você sabe tudo
que vai nos brindar e encerrar depois do pastor Rodrigo. E eu estou muito feliz com vocês estarem aqui até essa hora, desde 8h45 da manhã, teve gente que chegou 8 horas e ponto. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te rendemos graças por mais esse momento e nós queremos, ó Deus, como foi falado nas dinâmicas, nas oficinas, que o Teu Espírito Santo está no controle de tudo e veio interligando desde amanhã até agora. E eu creio que não será diferente. Será uma confirmação do Senhor usando o Teu Filho como uma ferramenta, um instrumento do Teu Evangelho. Usa o Teu servo para falar conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estar aqui com os irmãos, poder conversar um pouco sobre esse tema que tanto chama a nossa atenção, tanto nos fascina, que é o ensino. E poder falar para colegas, né, professores, é uma honra muito grande. Eu tenho certeza que ao longo desse dia vocês já vêm sendo muito edificados. Tenho certeza que todos nós estamos saindo daqui hoje com muitas coisas a serem aplicadas, muitas coisas a serem aperfeiçoadas, e eu tenho certeza que esse evento vai trazer muitos frutos para o ensino das nossas respectivas igrejas. Eu sou muito interessado no ensino da Bíblia porque eu tenho 33 anos de idade e eu me tornei professor de escola bíblica dominical aos 16. Então, eu tenho mais tempo dando aula em escola dominical do que eu tinha de vida quando eu comecei a dar aula. Ou seja, eu não consigo hoje imaginar a minha vida sem estar envolvido de alguma maneira com a escola bíblica dominical. Romanos 12, 6 e 7 diz assim o texto: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Perceba que esse texto começa falando sobre diferentes dons. Portanto, o que Paulo está dizendo é que ensinar é um dom. Ensinar, então, é algo que Deus nos deu. Se você é um professor, é porque Deus te deu esse dom de transmitir o conhecimento para outras pessoas. E todo dom, ele tem duas características que são importantes. Tem várias, mas eu queria destacar duas. A primeira é que o dom, ele é um presente. Ou seja, a gente não fez nada para merecer esse presente. Se nós somos professores, se Deus nos fez professores, é pela graça e pela misericórdia dele. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, para que a gente não pense que nós somos professores porque nós somos melhores do que alguém. Não. Naturalmente que ao longo da nossa jornada nós vamos nos preparar, nós vamos estudar, mas se nós hoje estamos nessa posição, é por graça e misericórdia de Deus. Segunda característica que todo dom tem é que ele é também uma responsabilidade. Então, se você recebeu de Deus esse dom de ser um professor, uma professora, saiba que você tem responsabilidades diante dessa tarefa que ele te deu. Uma vez eu estava dando uma aula, recentemente isso, e aí eu nem lembro qual era o contexto, mas surgiu essa questão de direita e esquerda na aula, e aí começou uma guerra, não, porque você vota no fulano, você vota no ciclano, quem vota no fulano não é crente, não, quem vota no ciclano é que não é crente, não sei o quê. Eu falei, gente, peraí, para um minutinho, vamos conversar um pouquinho aqui. Jesus chamou 12 apóstolos, correto? Correto, 12. Dentro desses 12, tinha um cujo nome era Mateus. Mateus trabalhava de quê? De quê? Cobrador de impostos. Portanto, Mateus era um funcionário do Império Romano.
Mateus era alguém que trabalhava para o império. Mateus era alguém cujo emprego fazia com que ele zelasse pela manutenção do império. Jesus, dentro desses 12 apóstolos, chamou um outro apóstolo também, chamado Simão. Mas não é o Pedro, não. É o outro Simão, que a Bíblia identifica como Simão, o Zelote. E você sabe o que eram os Zelotes? Os Zelotes eram um grupo político que havia no primeiro século, cujo objetivo número 1 deles, sabe qual era? Destruir o Império Romano. Eles pegavam, inclusive, em armas para tirar o imperador romano do trono. Então, o Simão era de um grupo revolucionário. Então você tem Mateus, um conservador, Simão, um revolucionário. Jesus chama os dois, coloca os dois na mesa com ele, pega o pão e o vinho e dá na mão dos dois, igualmente. Então por que a gente vai ficar olhando um para o outro e dizendo que se ele vota no X ou Y ele não é crente? Porque Jesus não fez isso. Investir no seu preparo. Como que você investe no seu preparo? Fazendo cursos, mas mais importante, comprando bons materiais de estudo. Material de estudo de professor de escola bíblica não é só Bíblia de estudo. Você pode ter 30 Bíblias de estudo, mas isso não é suficiente. A Bíblia de estudo é um material para você ter ali uma consulta rápida. Você precisa ter comentários bíblicos. Atenção, se você só for anotar uma coisa aí que eu vou falar daqui para frente, anote isso. O professor de escola bíblica precisa ter um bom dicionário bíblico. Alcino tem que ser bíblico? Tem. O Aurélio não serve, não? Não serve. Eu pergunto a vocês, meus colegas professores que estão aqui hoje, é possível ser perfeito? Sim ou não? Não. Não? Mas Jesus disse para a gente ser o quê? Será que Jesus pediu para a gente fazer uma coisa que é impossível? Então, peraí, qual a intenção de Jesus com isso? Tem alguma coisa errada. Por quê? Vocês são professores. Estão me dizendo que não dá para ser perfeito. Mas Jesus me mandou ser perfeito. E agora? Em quem eu vou acreditar? Em Jesus ou no meu professor de EBD? O que eu faço agora? A questão é a seguinte: o que é uma coisa perfeita? O Novo Testamento foi escrito em que idioma? Grego. E em grego, perfeito é uma palavrinha teleios. Teleios. Você sabe o que significa teleios? Teleios significa aquilo que cumpre o propósito para o qual foi criado. Mas vamos supor que esse celular sirva para fazer ligação. Tá? Eu tenho um celular aqui na minha mão. Esse celular, você olhando ele daí onde você está, ele parece perfeito? Você está vendo algum defeito nele? Não. Mas se você chegar mais pertinho dele aqui, igual eu estou, você vai ver que a película dele está trincada. Porque é assim que as coisas funcionam. De longe tudo parece perfeito. Quando a gente chega mais perto, a gente vai vendo as imperfeições. Quando você chega mais perto, você vai ver que a película dele está trincada. Então ele é perfeito? Não. Depende. Depende. Para que Depende. Por quê? Se você estiver falando do perfeito em latim, ele não é perfeito, porque a película está trincada, ele tem um defeito. Mas se você estiver falando do perfeito em grego, pergunto eu a você, a película trincada impede ele de cumprir o objetivo dele, que é fazer ligação? Não. Não. Então, se for perfeito em grego, ele continua sendo perfeito, mesmo com a película trincada. Por quê? Quando Jesus diz para nós sermos perfeitos,
Ele não está dizendo que nós não teremos defeito. Ele está dizendo que, apesar dos nossos defeitos, nós devemos cumprir os propósitos para os quais nós fomos criados. Nossa. Por que eu sei disso? Porque eu procurei perfeito em um bom dicionário. Entendem qual é a questão? Então eu queria terminar falando sobre essa questão da perfeição. E queria agora falar rapidamente ao seu coração como professor. Talvez você tenha vindo aqui hoje se sentindo incapaz de cumprir esse ministério. Talvez você tenha vindo aqui hoje dizendo: olha, esse é meu último ano na EBD, eu vou entregar esse negócio para o professor, vou virar só aluno agora, porque isso aí não é para mim. Porque ou eu já estou com a idade avançada, ou eu estou com a idade de menos, ou eu estou com muito trabalho, ou eu não me sinto preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esquece o perfeito do latim e foca no perfeito grego. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos imperfeições. Todos nós temos limitações. Mas quando Jesus diz na sua palavra para nós sermos perfeitos, Ele só quer que você, professor, você, professora, tenha um coração aberto para cumprir o propósito que Ele colocou na sua vida. Irmãos, vocês gostaram? Amém! Amém, né? Quem aqui vai sair transformado? Quem aqui já vai implementar na próxima aula o que aprendeu? Amém, glória a Deus. Que alegria, foi muito bom, foi um sábado assim, produtivo, né? Abençoado. Nós temos pessoas aqui de outras maranatas. Você que é de outra maranata. Amém? O nosso palestrante fica em pé, de outra maranata. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Amém. Muito obrigado. Agora, quem não é da maranata? Tem gente aqui conosco? Tem. Glória a Deus! Aí, ó. Todo bonito. Vocês são de qual igreja? Assembleia de Deus, Ministério Venésia. Aonde fica isso? Caxias. Vocês viram isso? Lá de Santa Cruz da Serra, com essa chuva, o pessoal veio aqui na subida da serra. Nossa, glória a Deus! Gente, vamos orar por ele. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos, pois eles, Senhor, confiaram no trabalho. Amém. Eles confiaram em Ti e vieram até aqui para estudar essa tarde a nossa igreja. E nós queremos te pedir pela vida do pastor José Faustino. Abençoa o pastor, continue dando a ele sabedoria para conduzir as suas ovelhas, a sua igreja. Amém. E nós pedimos que as tuas mãos poderosas sejam sobre a vida dos nossos irmãos. Oramos no nome do Senhor Jesus. O Senhor enviou pedras, ferramentas tuas até aqui para falar conosco, para nos trazer ensinamentos. Leva-nos de volta aos nossos lares, nos dê um restante de sábado na tua presença. E que amanhã nós possamos estar reunidos no teu nome, cada um na sua igreja, adorando e bendizendo o teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre.
achou? Foi uma bênção, nós passamos um dia na presença de Deus, aprendemos bastante e ainda podemos ouvir a voz de Deus aqui. Foi maravilhoso. Voltará? Ah, isso aí. Com e você? certeza, né? Foi uma honra passar o dia com vocês. Passou muito rapidinho. Que bom. Aprendi bastante. Foi muito bom. Mais um pilar para o nosso crescimento espiritual. Amém. Quanto Glória a mais Deus. A gente cresce nesse pilar, mas a gente alcança graça e conhecimento. Obrigada. Valeu. Vão com Deus. Deus abençoe vocês, tá? Até a próxima. Até a próxima. E aí? Meu Deus, que experiência maravilhosa. Gente, vale a pena. É um dia inteiro de profundidade, de aprendizado, para a gente conhecer mais de Deus, entender melhor nossa missão e de comunhão com os irmãos também. Perfeito, demais. Deus abençoe. Deus Obrigada. É, você? Gostou? Muito, foi abençoador, um dia assim prazeroso. O Senhor Jesus nos concedeu na presença dos nossos irmãos aqui de Nova Iguaçu. Glória a Deus. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Maravilhoso, fomos abençoados, estamos renovados e que Jesus nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Amém. Para a glória dele. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Tchau. E aí, gostou? Eu amei. Foi uma tarde muito edificante. Aprendemos sobre a palavra de Deus, direção daquilo que o Senhor quer para fazer a obra dele com zelo e com amor. Obrigada. Deus abençoe. Tchau.